dizendo o seguinte, que eu ouvi muito, por exemplo, a voz, por exemplo, do Anísio, fez parte do Dragon Ball clássico. Então, por exemplo, vamos lá, o SBT tinha o sábado animado, que era quando passava Dragon Ball clássico até um certo ponto. Eu acho que Forças, eu posso estar enganado, tá? Mas eu não lembro de ter visto Forças Especiais, Especiais Guion, não, desculpa, Força Red Ribbon no Dragon Ball do SBT que ele exibia. Porque na época, e aí agora eu vou ficar muito triste por não lembrar o nome da pessoa que cantava. Até termina lá, Dragon Ball. E isso Eu vou lembrar você. É eu, o Rubinho Ribeiro Rubinho que Ribeiro, gravou a primeira versão do Dragon Ball clássico. A empresa de dublagem era Gota Gota Mágica, Mágica. que foi para o SBT. E essa versão, ela tem uma curiosidade. Assim, o Rubinho é um amigo meu de muitos anos. Ele é um grande cantor. Assim, eu sou fã do Rubinho, sabe? E o Rubinho hoje ele canta com uma banda que era da Jovem Guarda, dos anos 70, Os Incríveis, né? Ele tá tocando nos Incríveis, toca guitarra base, canta e faz voz principal. O Rubinho, inclusive, ele regravou essa mesma música aqui no meu estúdio e nós soltamos na internet pela página do YouTube No seu de canal, um. né? Porque eu já cheguei a acompanhar já o seu canal, onde você coloca justamente isso. Você coloca, você se meio que você se uniu, né, com outros cantores, né? E aí você consegue por meio desse seu canal, você consegue justamente passar essas músicas. Então eu posso estar enganado, tá? Eu cheguei a ver o Hum. Rubinho, por exemplo, cantando Pra Se Levar ou Cosmo Seu Coração. Já cheguei a ver Eu acho que o. foi em outro canal, no meu não. Assim, eu tenho dois canais do YouTube, né? Sim, Um é o meu pessoal, que é o Anísio Melo Júnior, né? Vocês estão convidados a se inscrever. claro, com certeza. Eu, mas eu dei prioridade, assim, inicialmente eu dei prioridade para um canal que era justamente o de unir vários cantores. E para não ficar só nos cantores oficiais, nós convidamos alguns YouTubers que nós identificamos um certo talento para participar também. Então, por exemplo, a Lucy Lu, que é do Paraná, participou com a gente. Agora, cantores oficiais, teve o Frank Henrique, que gravou a abertura do Inuyasha, o Cheleal, que gravou Soldier Dream, Cavaleiros do Zodíaco, também bem anterior às versões do Edu Falaschi, né? Do Sanseiya. E também o Will Kawamura, que gravou como cantor infantil, né? Quando era criança, ele tinha uma dupla que era com a Larissa Tassi, era a Larissa e o Will, cantaram, lançaram um disco só dos Cavaleiros do Zodíaco, mas não eram os animes originais, foram músicas compostas aqui no Brasil. Isso em 95, mais ou menos, por aí assim. Então, vários cantores, o Fernando Jansson também, que gravou Digimon, Pokémon, várias coisas assim. Nossa, é um monte de amigos. Ah, não, um deles, não posso deixar de falar que o Ricardo Fábio, que gravou o Dragon Ball GT. Então, nessas músicas, a gente sempre chamava o cantor para ele cantar a sua música como cantor principal e cada um de nós se apropriava de um pequeno trecho da música para fazer aquele jogral, né? Aquela joga, aquele bate-bola ali musical, né? E fazendo corais, backings, né? Então eram arranjos em cima do instrumental original. Essa ideia é um grupo que se chama Anime Voices Anime Brasil. Voices Brasil, justamente. É um Nós, canal que você tem, então, ali, sim, chamado sim, Anime Voices Brasil. E aí eu convido o isso. pessoal aqui, então, nosso público aqui, a se inscrever no canal Anime Voices Brasil, para você poder conferir não somente alguns cantores originais de algumas músicas, mas bem como a junção de vários cantando determinados trechos. O Essas próprio Anísio, composições, né? isso, porque o Sim. próprio Anísio mesmo, ele canta ali vários trechos de outras músicas também. É Que sensacional. Sim. tem. Mas eu estava falando sobre o Rubinho, então, e aí tem essa parte. Aí depois, o Dragon Ball, ele foi para a Globo. E aí, quando ele foi para a Globo... Ô, Tibério, Oi, fala lá, meu querido. antes,
Voltando pro SBT, é porque tinha o Dragon Ball e tinha o Fly. Quem cantava a música do Fly? Justamente, verdade. O Fly Pequeno Tinha o Guerreiro. Fly. Verdade, É, é verdade. Pequeno Guerreiro. Não sei quem cantava. Essa eu não sei. Agora, eu vou falar a verdade. A música do Fly, ela ficou mais na minha cabeça do que a do Dragon Ball, do Bom SBT. clássico. Olha É, o só. clássico. Nossa, acho que agora eu É, senti a diferença de idade, eu não faço ideia de que desenho vocês estão falando. eu conheço o Dragon Fly. Quest. Fly, Dragon cara. Quest. Era tipo o Existe Dragon uma Quest, animação do exatamente. Dragon Quest? Existe. É chamado. No Brasil é chamado Fly o Pequeno Guerreiro. Eu Eu acho que nunca tinha era ouvido falar disso. E provavelmente ainda uma criança que ainda tinha o cantava, eu fake acho. news, falava que o Fly era pai do Goku. Nossa senhora, isso eu nunca ouvi, nossa. não. Aí Meu é Deus do já céu, ouvi, essa já. conspirações história, de rapaz, 1900 e bolinha. Mas aí seguindo, aí depois do Dragon Ball clássico foi pra Globo. Quando ele foi pra Globo, eu comecei a ouvir a sua voz. Quando ele foi pra Globo. Porque daí o que acontece? O Dragon Ball clássico passou a ser exibido na Globo. E aí passou a sua versão e a sua voz. Existem, Sim. claro, diferenças entre a versão da Gota Mágica e a versão da Alamo. Eu não sei, eu não entendo muito de música, mas eu tenho a sensação, por exemplo, que a Gota Mágica deixou um pouco mais abrasileirada e a Alamo deixou um pouco mais próximo ao original. Quando eu escuto o Dragon Ball clássico original, eu escuto a que você cantou, ou a própria trilha, ela é muito mais original. Aí a Dakota, ela usa mais teclados e coisas do gênero, uma sensação que Sim, você identificou muito bem. A gravação da Gota Mágica, ela tem um detalhe. O instrumental foi feito todo no Brasil. Eles não tinham a voz separada do instrumental. Então, na época, o Mário Lúcio de Freitas e outros músicos, que inclusive o filho do Mário Lúcio, né, o Rodrigo Firmo, cantou o Xalá Rede Xalá. É o cantor original do Xalá Rede Xalá. Então, e que também é dublador, o Rodrigo Firmo, além de cantor, né? Participou de shows com a gente, gravou aqui no estúdio também. E sempre que eu posso, eu gravo. E às vezes não são participações com Anime Voices, são participações só da pessoa. O do Rubinho gravou só ele. Eu falei, não, Rubinho, faz você, para as pessoas conhecerem também, né? Então, a Gota Mágica, o instrumental, foi feito no Brasil e com uma certa liberdade. A própria melodia tem alterações, né? E ela tem um clima mais latino, digamos assim, né? O ritmo é mais latino. Já o do Dragon Ball, como você identificou o da Globo, ele já foi baseado no instrumental original do Japão. Por isso o instrumental, se você pegar uma versão karaokê do Dragon Ball, do clássico, né, o Mahafushigi Adventure, você vai ver que ele é igual, ele segue exatamente a mesma linha, porque é um instrumental que já estava ali original, né? Então ele teve essa, digamos assim, essa minha segunda versão, ela é mais fiel à versão original japonesa, né? Sim, Por essa isso. sensação que Por eu isso. tenho. Aí eu coloco uma com outra, quando você vê o original e você vê a sua versão, eu sinto mesmo. Aí teve uma terceira versão da Globo, que eu acho que foi cantada pelo Rodrigo Firmo, se não me engano. E daí já é uma versão mais teclado mesmo. Ela usa bastante os teclados. E ela altera Não sei. um pouco. Acho que essa versão ela vai lá mais lá pro final do anime ali e tudo mais. Aí depois passa o tempo, vem Rodrigo Firmo com Xalá. E aí, claro, fica na nossa cabeça absurdamente, porque eu assistia na época da Band. E depois, quando acabou a saga dos androides, e não passava mais Band Kids pra gente, volta você de novo, só que dessa vez cantando, que na minha opinião é uma das músicas de Dragon Ball, uma das mais gostosas de se ouvir. E é como eu falei, não tem como você sentar e ficar de boa, você tem que cantar, posso pressentir o perigo e o caos. Quando alguma coisa vai dar errado na nossa vida, a gente fala, posso pressentir o perigo e o caos. Então, não tem como. E não só isso, o encerramento também, ele foi cantado por ti. Sim. Então, quer dizer, toda a trilha sonora, não só a trilha sonora do Dragon Ball em si alterou muito, dentro mesmo do próprio anime, as músicas de batalha, tudo foi muito alterado, a trilha sonora absurdamente alterada na fase mais de mas ele dá um sentimento diferente. Por exemplo, quando eu escuto a versão Posso Pressentir o Perigo e Causa, eu tenho a sensação de, por exemplo, eu estou nesse momento sendo apresentado a um
um universo onde talvez o Goku pode ser que ele não exista, pode ser que ele não apareça. Tanto que na abertura isso fica muito claro, porque o Goku sempre aparece como anjo e dá mais destaque ao Gohan. Então eu tenho essa sensação. No fechamento é a mesma coisa. Né? Finaliza o anime, você vem cantando também a música de encerramento, é a mesma coisa. Eu tenho essa sensação. E eu tenho certeza, da mesma forma que ocorreu com o Dragon Ball clássico, que você cantou, a versão que você cantou do Dragon Ball Z, ela é idêntica, né? É a mesma versão, praticamente. Sim, é a mesma, é a mesma. É a mesma. Então, porque essa a gente já tinha a referência original do Japão. E em todas elas, elas remetem a uma coisa que eu identifiquei, vocês conversando, e muitas vezes os fãs vêm falar comigo, né? É um reforço da memória afetiva. Essa música, ela remete a um momento da vida em que você tinha outras memórias, a memória olfativa da comida, a memória dos tempos de escola, e por isso é muito ligado a uma sensação nostálgica, né? Mas ela tem uma outra coisa interessante, assim, a gente está tendo aqui uma conversa entre adultos, crescidos, mas que tem uma coisa em comum, vocês têm a sabedoria de não deixar a criança interior morrer. Porque isso é fundamental, sabe? Quando você só cresce e renega a sua essência, e quando você é criança, o mundo não teve tempo de estragar você, nem com a educação, que muitas vezes a educação deseduca você. Ela te traz informações, mas como é que é a sua formação real como ser humano? Quais são os seus princípios, os seus valores? Então, eu tinha uma preocupação ao escrever as versões. Eu sabia primeiro para quem eu estava me dirigindo. Eu estava me dirigindo para um público infanto-juvenil, e eu tenho uma concepção minha de vida em relação à arte, à música, dança, teatro, que eu fiz também durante 8 anos, de criança, assim, dos 12 aos 20 anos, mais ou menos. E de não pensar em música, em arte, texto, literatura, como entretenimento. O entretenimento, para mim, ele define como palavra o seguinte: entreter é distrair. Eu, como artista, eu acho que eu não devo distrair as pessoas. Eu não devo entorpecer, colocar uma cortina de fumaça, dar um tapinha nas costas, tá tudo bem. Eu acho que se eu puder, de alguma forma, acender uma luz, iluminar um pouquinho a cena e fazer as pessoas enxergarem a vida de um jeito melhor, até para iluminar o próprio caminho e não sair tropeçando de bobeira, eu acho que eu vou estar cumprindo uma missão maior. Então, se você pegar uma letra como a da We Got a Power, eu posso pressentir o perigo e o caos, mas ninguém agora vai me amedrontar, porque com a minha mente eu vou a 1000 lugares. E a imaginação me dá forças para voar. Então, são sonhos que desejamos alcançar, ser alguém melhor, com um poder maior do que você já tem. Então, a liberdade é você correr pelo céu. E se você estiver unido, você sempre vai triunfar. E se essa luta for para valer, você vai mostrar o seu valor. Então, o meu compromisso é vencer no quê? Baseado nesses princípios. Entendeu? Então, quando você vê isso, você fala assim, pô, o que eu fui ver anos depois numa manifestação de rua por causa de preço de passagem? Você se lembra dos Black Blocs quebrando tudo aí? Gente com placa, tu posso pressentir o perigo e o caos, só desejamos alcançar. Tinha uns 4 ou 5 com a placa. Eu falei assim, olha, que legal. Eles estão contextualizando uma memória de infância, mas entendendo o momento atual e fazendo a sua manifestação política, certa ou errada, bem direcionada ou não, manipulada por uns ou por outros, não interessa. Mas o que interessa é que essas pessoas aprenderam a pensar e não encararam aquilo na memória delas como uma musiquinha para distrair. Aquela música acendeu um pensamento, ela desenvolveu um raciocínio e ela se tornou, pelo menos naquele momento, um formador de opinião. Alguém que formou sua própria opinião e manifestou e usou referências, entre elas até de temas de música.
Então, quando você tinha nos anos 60 e 70 a música de protesto, e vem disso de caras como o Bob Dylan, os Beatles, o Raul Seixas, o Caetano Veloso, o Chico Buarque, vários compositores, Gilberto Gil, os próprios Mutantes. Esses caras, eles traziam nas letras inovações e na música inovações. Então, o Bob Dylan é um cara que ele foi execrado nos Estados Unidos porque num festival de música folk, mais folclórica e popular, e em vez de ele estar com um violão, que era o que se esperava num festival de música folk, ele chegou com uma Fender Stratocaster. A gente está falando disso de 1965, sei lá, assim. Mas aquilo era uma coisa. E aconteceu no Brasil anos depois, num festival da Record, quando o Gilberto Gil foi se apresentar e usou como banda base dele quem? Os Mutantes, a Rita Lee, o Arnaldo Batista, o Sérgio Dias, a turma toda dos Mutantes. Então, assim, e o público foi um pouco purista. Ah, mas aqui é um festival de música brasileira, por que que tem guitarra? Sabe? A própria Jovem Guarda também sofreu um pouco de preconceito pela influência que tinha dos Beatles, das músicas que estavam rolando na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, assim, as modificações vão rolando. Para quem assim, não acompanhou muito isso, você pode procurar no YouTube algumas coisas assim, conhecer a história. É legal, não só para estudo, mas para a gente não repetir algumas coisas, alguns preconceitos, porque daí você forma o seu conceito. Né? Você não tem um pré-conceito, você tem um conceito. Daí você tem uma ideia pronta, você consegue somar isso dentro daquele momento histórico, do momento de hoje, como é que é. Tem gente que execra estilos e formas musicais. Às vezes nós vemos até músicos que eu considero muito bons, mas falando coisas talvez só para gerar uma polêmica. Talvez eles nem acreditem nisso. Assim. Por exemplo, o Ed Mota. É um músico que eu admiro. É um músico que eu admiro muito a sonoridade dele, pesquisa sonora, de tocar, banda incrível, composições legais, arranjos bacanas, produções impecáveis, mas às vezes entra para um lado polemista, porque talvez a música não tenha um alcance de escala monstruoso como tem o de um MC hoje, sabe? E eu, particularmente, acho a música do Ed Mota, musicalmente, muito mais interessante.